Fala pessoal do segundo ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de vocês de História do Brasil. Pessoal, na primeira aula que tivemos aqui no canal da escola, a gente trabalhou, fez uma revisão e refletiu sobre os principais conceitos, as principais ações, as palavras-chave dos assuntos que trabalhamos em aula presencial, tá? Na segunda aula aqui no canal nossa, a gente trabalhou resolvendo algumas questões, fazendo uma resolução das questões que trabalhamos em sala, questões também que caiu nos testes, tá? Então é claro que agora a gente tem que dar continuidade às nossas aulas, então a gente vai continuando a história do Brasil. Então lembra que a gente já passou ali pelo período dos holandeses, lembra que a gente já discutiu sobre as questões da troca da mão de obra indígena para africana, a gente já trabalhou ali a questão do tráfico negreiro, tá? Então a gente tem que dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Então, pessoal, o tema que eu trago hoje, seguindo esses conteúdos que temos de história do Brasil, essa aqui vai ser a aula 1, sobre a mineração na América Portuguesa, tá? Então, é claro que a mineração na América Portuguesa é um assunto muito denso, é um conteúdo muito extenso. É claro que a gente vai ter que dividir direitinho para não ficar um vídeo muito longo e vocês acabarem se cansando e aí não absorvendo o conteúdo da melhor forma, tá? Então, a gente vai dividir aí por parte. Então, essa aqui é a aula 1 sobre a mineração portuguesa, que é o início, tá? É a introdução para a gente poder dar continuidade aos nossos assuntos. Então vamos lá. Pessoal, hoje, falando um pouco sobre mineração, é claro que a gente lembra que, primeiramente, o brasileiro às vezes ele esquece muito da sua própria história, tá? Então as coisas que tem para a gente poder lembrar e a gente acaba também preservando, dependendo ali da localidade, são justamente as cidades históricas, tá? Aquelas cidades que ela tem um valor histórico em comum, para tanto para aquela localidade, para aquela região, tanto para o território nacional, tá? E uma delas que eu trouxe para vocês para a gente começar a falar sobre esse assunto de mineração é justamente essa aqui, tá? Vila Rica, no período ali colonial, hoje conhecida como Ouro Preto, tá, em Minas Gerais. Então, quando a gente está falando dessas cidades históricas, a gente pode citar Recife, a gente pode citar Olinda como marcos e cidades principais para a gente ter e falar sobre manifestações artísticas, sobre a parte da arquitetura, algumas esculturas desse período em relação a ruas, em relação a toda essa temática urbana, que é claro que é uma disciplina histórica que a gente tem que trabalhar em relação a várias vertentes para conhecer como se dava a dimensão de vários setores dentro dessa sociedade, tá? Então eu trago aqui para vocês, para a gente começar a falar sobre a mineração portuguesa, Ouro Preto, hoje, claro, tombada pelo IFAM. Quando a gente fala de tombamento, é justamente aquele patrimônio considerado patrimônio cultural, patrimônio material de uma cidade, tombado aqui pelo IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, tá? Então ele tem o papel de fazer esses tombamentos a nível nacional e é claro que fiscalizar e preservar aí ao máximo, e claro que é papel também de todos os brasileiros cumprir essa função. Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui nessa imagem para a gente ver a questão da arquitetura. Por exemplo, as ruas eram bastante estreitas nesse período ali na época da colônia, sinuosas também, tá? Em relação a monumentos como igreja, eles eram bastante estruturados, bem elaborados, tá? Então vocês podem ver que as janelas, as portas, essa parte de madeira, essa parte de circunferência era bem feito, tá? Puxando ali para o lado europeu, tá? Do lado ali de Lisboa e outras cidades importantes. Então é claro que o europeu, quando ele começa a construir aqui, ele tem esse toque, ele tem esse caráter, essa característica, tá? Então é claro que inúmeras igrejas nesse período, elas foram construídas, tá? E como se fosse um monumento muito majestoso para aquele pessoal que tivesse essa sintonia com a religião cristã, com a religião católica, tá? Então eu coloquei aqui para vocês aqui em cima que Vila Rica, né, naquele período foi o principal centro urbano do chamado ciclo do ouro. E outra coisa que eu queria para falar
queria falar com vocês é sobre essa questão de ciclo, que a gente tem muito, né? Principalmente aqui em História do Brasil. Então a gente fala ali que teve o primeiro ciclo econômico do Brasil, da história do Brasil, foi justamente o pau-brasil, tá? Principalmente ali nos primeiros 30 anos, no que a gente chama de período pré-colonial, tá? Então foram devastados, foram explorados toda essa costa aqui do pau-brasil, onde era usado principalmente ali por conta da tinta, tá? Em relação a vestimentas, a madeira utilizada também para embarcações por conta da sua rigidez e outras coisas também. Aí a gente já puxa para o lado do açúcar, tá? Principalmente aqui em Pernambuco, quando a gente está falando ali de Duarte Coelho e etc, capitania, tá? Então a gente lembra que teve esse ciclo do açúcar, posteriormente a gente entra no ciclo do ouro, tá? O que eu quero dizer para vocês, que essa nomenclatura ciclo não é como se fosse um produto que ele para, que ele limita e no dia seguinte já começa uma outra manufatura, um outro objeto a ser comercializado, um outro objeto a ser exportado. É claro que à medida que o pau-brasil ele foi deixando de ser valorizado e começando o açúcar, é claro que ainda continuava, mesmo que paulatinamente, fazendo a exploração do pau-brasil. A mesma coisa é que quando a gente fala desse período do ouro, tá? A busca por metais preciosos aqui na América Portuguesa, a gente não pode esquecer que nesse período também a economia era ainda um pouco forte, né? Principalmente ali com açúcar, com outras economias de subsistência, tá? Algodão e outras economias que faziam parte de toda essa estratégia econômica, tá? O que eu quero dizer para vocês, quando a gente fala de ciclo, a gente está falando ali, é claro, de um grande período de surto daquele material, mas a gente não pode esquecer que não é porque entrou esse outro material que os outros deixam a partir desse momento de serem produzidos, de serem exportados. Eles são ainda, só que agora o produto principal em larga escala é outro, tá? Então quando a gente está falando de ciclo, a gente está falando isso. Então a gente fala ali posteriormente do café, depois ali com Vargas em relação às indústrias. Então esse é o ciclo de economia do Brasil, tá? Então aqui eu acho que vocês já deram para entender em relação a como vai ser a nossa aula hoje. Então eu sempre trago algumas imagens para a gente ter essa didática, essa valorização da parte visual para vocês entenderem, principalmente ali em questão, quando a gente está falando de Brasil colonial, de entender um pouco sobre arquitetura, tá? Então se a gente tivesse tendo aula ainda presencial, eu poderia marcar com vocês, tá? Com os outros professores de história também, para a gente conhecer um pouco ali da questão de Recife, do Recife Antigo, em relação a Olinda, também a cidade histórica, tá? As ladeiras, em relação às outras manifestações, as ruas que tem lá. Então a gente poderia debater e fazer esse panorama que seria bastante interessante. Acredito que dá para a gente fazer isso ainda quando as coisas se normalizarem, tá? Então pessoal, esse aqui foi o primeiro slide, tá? Como eu coloquei lá em cima para vocês, a mineração na América Portuguesa, a riqueza de Ouro Preto sendo conhecido hoje, tá? Na época Vila Rica. E aqui eu passo para vocês. Agora a gente entra realmente para conhecer em relação a esses pormenores da mineração dentro da América Portuguesa. Então eu trouxe para vocês aqui em cima nosso tópico principal. Subtópico principal justamente fala sobre as expedições paulistas. O que são expedições? São aventuras, são empreitadas, tá? Com algum objetivo específico que essa coletividade ela vem a fazer. Tá? Então coloquei aqui para vocês o que foram essas expedições paulistas. Então foram expedições realizadas por colonos, tá? Ou pela coroa, para explorar o território, capturar indígenas, para escravizar e encontrar metais preciosos, no caso. Então, pessoal, quando os portugueses eles começam a colonizar aqui as terras brasileiras, é claro que o primeiro objetivo que ele tem é encontrar algum material com que eles tenham lucro ali para a coroa, que é Lisboa, tá? Então é claro que desde esse primeiro momento eles estão em busca de metais preciosos. Só que nesse período que a gente está falando ali, mais ou menos ali fim do século 17, né? É quando começa realmente essa busca e é quando eles encontram, vou falar isso em slides posteriores, mas é claro que tem toda uma política por trás para organizar essas expedições. Então essas expedições paulistas, tá? A gente está falando ali da parte de São Paulo, eles começaram a fazer algumas buscas entrando no território, indo para os sertões primeiro
para capturar os indígenas. Então, professor, por que eles queriam capturar os indígenas? Pessoal, não é necessário nesse período para estruturar, para fazer aldeias e criar alguma coisa que eles chamavam de civilidade, mão de obra, tá? E é claro que a mão de obra que iria construir, que ia realmente pegar lá e construir, levantar as igrejas, levantar a cidade, seriam os colonos, seriam os portugueses que chegavam aqui? Não, tá? Eles vieram para colonizar, explorar, e uma das mãos de obras que ele começou a explorar foi justamente a mão de obra escrava indígena, tá? Então, os indígenas eles começaram a ser pau para toda a obra, tá? Então, eles iam realmente atrás dos indígenas, esses indígenas que estavam ali na parte do litoral, eles começaram a ser colocados para o interior, tá? Para a parte centro do território brasileiro. Então, essas expedições elas iam atrás desses indígenas para prezar, tá? E colocar para fazer para servir de mão de obra naquele período. Então, mão de obra ali para construção de engenho, para construção de cidades, para construção de câmaras municipais e políticas, para construção de igrejas, monumentos, para construção de casas, tá? Para trabalho no engenho, para trabalho em qualquer tipo de setor que seja, tá? Que é tudo ali trabalho escravo. Tá? Então eu coloquei para vocês algumas dessas expedições que tem o número ali de entradas, também o nome de bandeiras, tá? Dependendo ali do objetivo. Trouxe aqui que as bandeiras eram conduzidas por particulares de São Paulo, como eu falei para vocês, as expedições paulistas, e Bahia também, tá? Então saiu o pessoal ali de Bahia justamente para fazer esse apresamento de indígena e também buscar metais preciosos, tá? Principalmente ali o ouro. Então eu trouxe aqui para vocês a última setinha que mostra a divisão em relação à classificação dessas entradas e bandeiras dessas expedições que tinham certos objetivos. Então aqui em cima, logo em cima, eu trouxe para vocês o que era uma entrada, uma bandeira de apresamento, tá? Que é justamente aquele coletivo, aquelas pessoas que iam atrás de apresar os indígenas, tá? Indígenas que estão ali fazendo a sua coletividade, resistindo desde o início da colonização. A gente não pode esquecer, a gente não pode dizer que os índios eles são passivos, que eles são ignorantes, que eles são burros, a gente não pode dizer isso, tá? Os indígenas até hoje, eles têm um papel, uma função principal na nossa história, eles lutam por sua história, pela valorização da sua cultura, por seus direitos até hoje, tá? A gente tem que enaltecer isso. Então a primeira classificação dentro dessas entradas em bandeiras, a gente vai falar do apresamento, que é justamente para pegar esses indígenas, e a segunda, aqui no canto, de prospecção, tá? Prospecção é essa que tem o objetivo de justamente ir lá e pegar os metais preciosos, tá? Que era o que iria dar lucro naquele momento ali para os portugueses, tá? Então aqui, pessoal, não é para esquecer, espero que vocês anotem, então aí acompanhando a aula, pega o caderno, anota aí as partes principais, tá? Então o que são essas expedições paulistas, essas empreitadas, tá? Dessa coletividade ali de colono, tá? Tanto sendo particular, ou seja, eu que promovo, eu que invisto em o pessoal para poder ir apresar e procurar esses metais preciosos, tanto a coroa vai investir em um certo grupo, tá? Então tanto pode ser particular, tanto a coroa ali vai investir, no caso o Estado, tá? Então elas são conduzidas por particulares, na maioria das vezes, de São Paulo e Bahia foram as duas localidades que realmente investiram nesse tipo de empreitada, e essa classificação ela se divide em apresamento e prospecção. Aqui no canto eu coloquei para vocês uma imagem que retrata justamente ali o cotidiano do que seria uma bandeira, uma entrada, tá? Uma expedição dessa de apresamento e de prospecção. Então você vê que tá o pessoal ali com uma certa vestimenta característica, tá? Um certo domicílio que eles fizeram ali, que é claro, pessoal, quando o pessoal sai ali de Rio de Janeiro, quando o pessoal sai de São Paulo, quando o pessoal sai ali de Bahia, lembra que é um período distante ao nosso, não tem um transporte, não tem vias, ruas, avenidas, e tem uma movimentação confortável. Então é claro que eles passavam por várias dificuldades, o caminho era longo, era extenso, tá? Eles passavam semanas, meses, tá? Fora de casa para poder fazer todo esse trabalho, tá? Então é claro que faltava alimento, gente morria, ataque de indígena, resistência de qualquer lado, tá? O pessoal não aguentava, a maioria desse pessoal aí já era um pessoal velho, tá? Experiente ali de colono, não era qualquer pessoa que iria. Então essa coletividade que eles faziam tratava de toda uma organização para fazer essas entradas e bandeiras de apresamento e de prospecção, beleza? Entenderam tudo bem até aí? Então eu vou passando o slide aqui para a gente dar continuidade.
Então, pessoal, nessas duas imagens aqui eu trago para vocês em relação ao cotidiano, as vestimentas, a parte cultural, tá? Desses bandeirantes que a gente chama. Então, aqui em cima de mim vocês podem ver que eles tinham todo um caráter, como se fosse um caráter heróico, um caráter de salvador, um caráter de aventureiro, tá? Era aquela pessoa, aquele grupo responsável que iria lá, iria trazer a riqueza, iria pegar a mão de obra, iria achar metais preciosos. Então, vocês podem ver que são roupas pomposas, tá? São roupas bem peculiares para aquele tipo de função. Então pode ver que eles levavam bandeiras, eles levavam espadas, eles levavam armas, tá? Armas de fogo, eles levavam mantimentos, eles levavam toda a comida necessária para durar em um certo tempo, tá? Então era um cara para aquele período muito bem reconhecidos, tá? Que tinha uma função, que tinha um caráter diferente de outras sociedades nesse período, de outras classes sociais, tá? E lá no canto vocês podem ver ali que eles fizeram, né, um certo tipo de habitação ali, meio que temporária, né? Já que eles passavam vários dias, semanas e até meses fora de casa, então é claro que eles teriam que se adaptar a qualquer território que teria que encontrar, tá? Então eu deixo essas imagens aí para vocês refletirem sobre essa função, esse caráter, essa personificação do que era ser um bandeirante, tá? Essa pessoa específica que através de uma coletividade, através de um investimento, ele estava lá para fazer o apresamento de indígenas para mão de obra e também para buscar os metais preciosos, tá? Para poder enriquecer ali, seja ele mesmo, seja a própria família, ou seja, o investimento da coroa, beleza? Então a gente passa aqui e eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão muito boa, muito interessante. Então o primeiro tópico que eu trago para vocês é sobre bandeirantes versus jesuítas. Lembra que nesse período ali, quando eu falo mais ou menos ali, a partir de 1570, a partir da lei, os jesuítas que eles chegaram, eles só deixariam, eles só achariam conveniente para ele o apresamento a escravidão indígena através da guerra justa, tá? Que a gente já trabalhou em sala de aula. Professor, o que era guerra justa? Lembra aí pra gente. Guerra justa era justamente aquele apresamento dos indígenas que resistiam à força dos portugueses, tá? Ao objetivo dos portugueses. Então era uma guerra justa, aquele indígena que era selvagem, aquele indígena que era resistente, que matava os portugueses, que não queria contatos. Então aí a igreja liberava. Aí ó, não, já que é por guerra justa, podem fazer. Só que existiam algumas tribos amistosas, tá? Alguns movimentos ali de indígenas que entravam em contato, que queriam até ali um certo meio termo, e os jesuítas eles estavam sempre ao lado, só que é claro com os objetivos dele, tá? De catequese, de outras concepções diferentes dos bandeirantes que queriam para a mão de obra para o trabalho ali maciço, tá? E é claro que esses dois fatores, essas duas classes, elas entraram em conflito, os bandeirantes mais como aventureiros, mas como heróis, querendo colocar a mão de obra escrava ali para os indígenas, enquanto os jesuítas só queriam escravizar a partir da guerra justa. Então entrou esse debate, tá? Até a coroa ver a melhor forma, e é claro que legalmente os dois poderiam ter o aval da coroa, só que é claro que essa parte religiosa ela mexe muito mais com que a parte econômica. Então é claro que os jesuítas eles poderiam sair muito na frente em relação à voz e autonomia para a coroa, só que a coroa ela queria investimentos, ela queria que a sua colônia nesse momento ela prosperasse em relação à economia. Então os bandeirantes também tinham que ter um papel, tá? Então é claro que a escravidão dos indígenas nesse período era muito incentivada, óbvio, pela coroa. Então é claro que esse embate ele durou algumas décadas, e quando a gente está falando ali da ascensão dos bandeirantes, tá? Principalmente com esse que eu mostro aqui para vocês através dessa grande pintura de Domingos Jorge Velho, que foi um grande bandeirante conhecido aí como herói, principalmente até mais ou menos ali o século XX, e eu destrincho essa figura como o mito dos bandeirantes, como eu coloquei aqui para vocês, que antes mais ou menos ali até ao início do século XX, esses bandeirantes eles eram conhecidos dentro da historiografia que era passada ali para os alunos, para a sociedade, como se fossem heróis ali da nação, tá? Como pessoas, vocês podem ver ali com uma certa idade, que tinha uma certa experiência, que tinha uma certa habilidade e que estava lutando para a pátria, tá? Só que vocês têm que lembrar que nesse período não existia uma unidade brasileira, nós estávamos sendo escravizados e explorados, tá? Conquistados nesse período, e é claro que essa imagem paulista de uma elite,
tá? Que iam buscar fazer o apresamento e a prospecção. É claro que ela não era idêntica àquilo que nós, os brasileiros que aqui vivíamos, queríamos ter como ícone aqui do Brasil. Então a historiografia ela começa a mudar, ela começa a passar a verdadeira função, a atividade e cotidiano desses bandeirantes, tá? Então era uma pessoa que é claro que ele tinha seus interesses políticos, mas ele trabalhava em prol à colonização, tá? Só que os brasileiros, é claro, aqui os nativos do território, a gente tem que pensar toda essa formação, essa cultura, toda essa identidade que viria a ser promulgada, estruturada futuramente, tá? E outra coisa, não tem como eles servirem de ícone de uma nação se nesse período não existe uma nação brasileira, tá? Nós estamos em uma colonização nesse período e a nação brasileira ela vem se tornar bem, um tempo bem diferente desse, tá? Bem mais próximo de nós, para ter uma identidade. E até hoje não existe uma identidade própria brasileira devido a vários fatores, tá? Então esses dois que eu trago para vocês é justamente esse embate, esse conflito entre os bandeirantes e os jesuítas. E embaixo a gente desmistificar essa imagem de herói nacional dos bandeirantes, aquele cara responsável, aquele cara barbudo, aquele cara que iria salvar ali de toda selvageria, de toda barbaridade e colocar o Brasil ali no eixo, tá? Então ali tá a imagem de Jorge Velho e outro bandeirante, amigo seu, Jorge Velho, que ele era bastante experiente nesse apresamento dos indígenas, então ele foi responsável por várias entradas e bandeiras em território da América aqui portuguesa, e é claro que ele começou a passar sua experiência para outras pessoas, que essas pessoas também faziam uso dessa utilidade de entradas e bandeiras, beleza? Então, passando aqui para vocês, agora a gente já vai entrar num assunto mais delicado, é o ouro propriamente dito, e é mais ou menos aí onde a gente para ter a aula parte 2, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a descoberta do ouro. Então, o primeiro tópico, Portugal atravessava graves problemas financeiros. Então, que problemas eram esses? Lembra que quando os holandeses eles são expulsos aqui, eles começam a ter toda a autonomia em relação às rotas comerciais, e eles começam a ter todo recurso econômico pela parte do açúcar, vai ser principalmente ali pelos holandeses, tá? E é claro que depois desse período, Portugal ele cai muito em relação à sua economia açucareira, tá? Embora que Portugal tivesse várias outras economias secundárias, mas em relação ao açúcar, que era o principal, não estava em tanta explosão mais naquele momento, principalmente ali pela expulsão dos holandeses. Então é claro que os problemas financeiros de Portugal ele começava a aumentar, tá? Então, segundo ponto, a descoberta do ouro em 1693 e 1695, próximo à atual cidade mineira de Sabará. Ó, quando a gente está falando dessa descoberta do ouro de 93 a 95, é quando se tem um ápice ali do que viria a ser uma economia próspera ali para Portugal, já que ele estava passando por vários problemas. Por quê? Porque a demografia aqui ela começa a aumentar, várias pessoas elas começam a vir para cá, principalmente a região das Minas Gerais por conta disso, tá? Minas Gerais, aquela localidade ali onde foram achadas as primeiras minas de ouro, tá? Então começa a economia ela começa a prosperar de uma forma diferente por conta desse descobrimento do ouro, tá? Então eu coloquei aqui para vocês também mais um texto. Em 10 anos, as chamadas Minas Gerais se transformam em uma região populosa e dinâmica, tá? O centro irradiador de uma riqueza de forte impacto para a demografia e para a organização das atividades produtivas da América Portuguesa. Ó, quando a gente viu que eles descobriram o ouro, é claro que tem um surto nesse período naquela localidade. Todo mundo quer ir para lá, eles começam a fazer várias ações naquele período, tanto a coroa, tanto em relação aos particulares, tanto em relação aos próprios escravos, tá, para se libertar ali dos senhores. Sai o pessoal aqui do Nordeste, o pessoal lá do Sul, do centro do país, eles começam a querer, claro, pensar em lucro. E já que nesse período o ouro, vocês têm que lembrar, esse ciclo do ouro ele é muito grande em relação a nível mundial, tá? É um grande material, é claro que vai ter uma riqueza muito grande. Então, em 10 anos, as chamadas Minas Gerais elas começam a ter uma dinâmica diferente, justamente por conta desse primeiro encontro dos portugueses ali com esse primeiro material, tá? Então eu trago aqui para vocês em relação ao mapa que eu mostro para vocês ali as principais cidades que elas começaram a ser exaltadas por conta dessa região ali das Minas Gerais, tá? Então Vila Rica, que a gente já tinha falado,
ou em cima, quando a gente está falando ali do Arraial do Tijuco, tá? Da Diamantina. Então a gente está falando ali que São Paulo e Rio de Janeiro, é claro que elas são elites que elas vão começar a fazer algumas entradas nesse período. Rio de Janeiro posteriormente ainda mais, tá? Em cima, Vila Real, Cuiabá, ali com Vila Boa, é claro que é um outro ponto principal que a gente tem que começar a falar nas próximas aulas, tá? Um ponto de comércio muito grande, a parte habitacional, a parte de estrutura para essa parte de mineração, ela começa a ter nesse setor onde eu destaquei para vocês, tá? Então, pessoal, essa foi a aula 1, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre a mineração, mas para o vídeo não ficar tão longo, então lembrem daí de onde a gente parou, para na parte 2, na mineração portuguesa, na parte 2 a gente dá continuidade, beleza? Então eu espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam gostando das aulas, tá? Espero que tudo isso passe e a gente volte à normalidade em breve, beleza? Valeu, segundo ano, saudade de todo mundo, abraço!